Bom, meus irmãos, abramos nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses. Nós temos estudado aqui à noite a Epístola de Paulo aos Filipenses. Falta pouco para acabar, é uma carta pequena. Terça-feira eu e o reverendo André temos uma reunião e aí vai ser definido a próxima série à noite, que nós sempre pregamos juntos. E capítulo 1, irmãos. Capítulo 1. Calma, eu sei que você está estranhando, eu vou explicar. Capítulo 1, 27 a 30. Bom, talvez algum irmão aqui que esteja acompanhando todos os domingos, talvez acompanhando em casa, talvez algum irmão tenha percebido que um texto foi pulado, tá? Foi um erro nosso, meu e do reverendo André, um problema de comunicação que a gente teve. Então, essa passagem aí, capítulo 1, versos 27 a 30, não foi pregada. Mas é importante, né, a gente pregar toda a carta. A princípio eu estava pensando em seguir a série e não pregar, mas até porque a ideia, né, do 27 continua no capítulo 2 até o verso 4, né, é tudo uma passagem só, e aí o erro, na ocasião, foi justamente que foi-se direto para o capítulo 2, de 1 a 4, e aí acabou sendo pulado aí o capítulo 1, 27 a 30, mas é tudo a mesma sessão. Mas ainda assim, essa sessão pode ser dividida em duas partes, então a gente hoje vai pregar essa parte. E eu tive o privilégio de passar essa semana lá em São Paulo numa imersão, num estudo justamente em Filipenses. Não foi nada de propósito, né? Filipenses foi o estudo de caso para o assunto que foi a matéria que eu fui lá estudar, que tem a ver com análise linguística e tudo mais. Então, enfim, Deus, né, faz essas coisas ainda para nos abençoar ainda mais. Então, a gente está pregando em Filipenses. Tive o privilégio de estudar Filipenses lá e ainda de ouvir o meu professor pregando justamente nesse texto que eu vou pregar hoje à noite, né? Lá a gente sempre tem um culto durante a semana. Então, eu entendi por bem, né? E falei, então acho que vamos voltar um pouco. Até porque esse texto tem a ver, meus irmãos, com a nossa próxima passagem em Filipenses, lá no capítulo 3. Então, a ideia presente no texto de hoje, que é um texto muito importante, é a parte central da epístola. Isso foi mais uma motivação para eu, então realmente é importante pregar, porque é onde Paulo apresenta o tema de toda a epístola. Muito do que ele fala aqui, que a gente vai trabalhar hoje, vai ser repetido no capítulo 3, de 12 até o final do capítulo 3, né, pegando o início aí do capítulo 4. Então, o próximo domingo, né, que vai ser o capítulo 3 a partir do 12, vai ter muito, né, vai usar muito a base do que a gente vai estudar aqui hoje. Então, não se assuste, tá? Já expliquei aos irmãos por que a gente voltou. É uma passagem que a gente acabou pulando, certo? Então, peço a sua atenção para a leitura do texto sagrado, Filipenses capítulo 1, 27 a 30, assim diz a palavra do Senhor. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, somos gratos, ó Pai. Te agradecemos pelo privilégio que temos de ter acesso à Tua palavra, a liberdade que temos, ó Pai. Agradecemos porque o Senhor se revelou a nós através da Tua palavra para a nossa santificação, ó Pai, para o nosso crescimento. E pedimos que assim seja nesta noite, através dessa pregação. Para isso, Senhor Deus, somos inteiramente dependentes de Ti, ó Pai.
Sê conosco, Senhor Deus, fala aos nossos corações, que o Senhor nos dê um entendimento correto, é o que pedimos e te suplicamos, ó Pai. Que sirva, Senhor Deus, para a Tua glória, que sirva para a edificação da Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, o nosso tema para esta noite é cidadania do Evangelho. Como eu comentei com os irmãos, essa passagem é considerada por muitos a parte central da epístola, né? Paulo fala de tantos assuntos ali, mas qual é a base de tudo isso aí? A gente entende que nessa passagem aqui nós temos a base para tudo que Paulo diz na epístola por causa dessa expressão aí no verso 27, acima de tudo. Então Paulo está dizendo, acima de tudo, preste atenção nisso aqui. Isso tem a ver com um pouco do que eu já falei, tem a ver com tudo que eu ainda vou falar. Acima de tudo. Então, isso aponta para uma ênfase do apóstolo no que ele tem a dizer nesses versos que acabamos de ler. E essa passagem tem a ver com cidadania. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas antes eu preciso te perguntar, de onde você é? Onde você pertence? É interessante pensar em algumas situações. Eu tenho um amigo querido do seminário, pastor também, né? Toda a minha turma já foi ordenada, menos um, tem um irmão que ainda não, mas todos os demais já são pastores, ministros da palavra. E esse amigo, ele contava, né, no tempo de seminário, uma situação engraçada que eu não me lembrava dela. Essa semana eu estive com ele lá em São Paulo e ele lembrou, né, dessa situação que ele vive no seu dia a dia. Esse meu amigo é o reverendo Carlos Chiraga. Pelo sobrenome você já entendeu as suas origens, né? Então, ele é filho de pai japonês. Então, o pai dele é japonês, mas a mãe dele é brasileira. E aí ele fala, olha, minha situação é complicada, porque quando eu vou para o Japão, eu não sou japonês, porque para eles lá ele não é puro, né? Está misturado lá, ele não, isso é decasseg, né? Que os japoneses falam lá dos brasileiros. Agora, no Brasil, eu não sou brasileiro. Todo mundo vira para mim, japonês e tal, né? Então, é como se ele não tivesse cidadania. Aonde o Chiraga pertence, irmãos? Então, estou contando isso aqui, né, para ilustrar para os irmãos que nós temos um local, né, onde nós pertencemos, de onde nós viemos, tem a ver com as nossas origens, as nossas raízes, tem a ver com as nossas características em como nós vivemos. E como cristãos, muitas vezes, nós nos sentimos estranhos aqui, né? Nesse mundo. Nós não assistimos às mesmas séries que as pessoas assistem. Nós não participamos das mesmas festas. E muitas vezes nós pensamos, aqui não é o meu lugar. De fato, aqui não é o nosso lugar. Isso acontece porque Deus nos chama para vivermos de tal forma a sermos chamados cidadãos dos céus, cidadãos celestes. Nós pertencemos a um lugar, a uma pátria a qual nós pertencemos e não é aqui. Se você, inclusive, atenção, se você se sente muito bem aqui, muito confortável aqui e agora, tem alguma coisa errada na sua vida. Temos um problema, porque a verdade é que nós somos cidadãos de Jesus Cristo. E aí, a pergunta que você está se fazendo provavelmente é a seguinte: onde, pastor, de onde o senhor está tirando esse negócio de cidadania, que eu não estou vendo isso no texto que a gente acabou de ler? Cadê? Eu não estou entendendo, você está inventando. Prega o texto, pastor. Estou pregando, irmão. Talvez a sua Bíblia tenha aí uma notinha de rodapé. A minha tem, né? Não são todas que tem. Na palavra aí, vivei, a minha aqui tem uma notinha de rodapé. Se na sua tiver, está escrito o seguinte: vivei, no original, portai-vos como cidadãos. Então, essa palavra aqui traduzida como vivei foi um esforço, né,
da comissão aqui, que traduziu, né, que preparou a nossa versão, de expressar uma palavra que é, lá no grego, de fato, difícil de se traduzir. É o mesmo radical da palavra para o substantivo, cidadão, mas aqui ela está numa forma verbal. Então é como se Paulo dissesse assim, cidadanize-se, tornem-se cidadãos, comportem-se como cidadãos. Por exemplo, a versão NVI, que é uma tradução muito boa, traduz o verso 27 assim: exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. E aqui é importante nós pensarmos que o apóstolo Paulo fez uma escolha, irmãos. Porque se ele quisesse simplesmente dizer, comportem-se assim, vivam de tal maneira, e depois começa a falar como nós devemos viver, se ele quisesse fazer isso, existiriam outras palavras para ele dizer isso, de uma forma mais comum. Olha, vivam assim. Mas não, ele está falando de algo diferente, ele não está falando só de se comportar ou viver de uma maneira mais abrangente. Ele usa especificamente uma palavra que tem a ver com cidadania, com se pertencer a uma pátria. Paulo diz assim, meus irmãos: conduzam suas vidas como cidadãos do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. E isso, segundo o texto, né, do verso 27 ao 30, melhor dizendo, implica em 3 coisas. Então, em que implica se portar como um cidadão do Evangelho de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, há um dever de lealdade. Todo cidadão deve lealdade, seja a um Estado, seja a um ideal, seja a uma pessoa, por exemplo, na figura de um rei na antiguidade. E nós, como cidadãos do Senhor Jesus, devemos lealdade. A quem? Obviamente a Ele. Esse vai ser o nosso primeiro ponto. Mas um cidadão também tem responsabilidades. Um cidadão paga impostos, um cidadão deve seguir as leis que regem a sua nação. Ele tem responsabilidades, e nós vamos ver também quais são as responsabilidades que nós temos como cidadãos dos céus. E em terceiro lugar, um cidadão também tem direitos. Nós, por exemplo, temos o direito de votar, nós temos direito à saúde, e como cidadãos dos céus, temos também um direito, como veremos, é o de imitar a Cristo. Então, primeiro ponto, lealdade. Você é um cidadão de Jesus Cristo. Primeira parte do verso 27. A sua lealdade, meu irmão, é a Cristo e ao seu Evangelho. De que o Verbo se fez carne, o Filho de Deus veio ao mundo, sofreu, morreu por pecadores, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, vive, reina e governa. Ele enviou o seu Espírito à igreja, Ele está com a sua igreja, Ele é o nosso Rei. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é o nosso estatuto, é a nossa magna carta, é aquilo que nós devemos seguir por lealdade a Ele, é aquilo pelo que nós somos identificados e pelo que nós nos identificamos. Nós não devemos, a priori, ser identificados por afiliação política, por política econômica, partidária. A nossa identidade reside na nossa cidadania, reside na nossa união com Cristo, em nossa lealdade a Ele. Nós devemos ser reconhecidos por aquilo que nos caracteriza, ou seja, o Evangelho de Cristo. Então, um viver digno do Evangelho é seguir nos passos de Jesus, por lealdade a Ele. É conduzir nossas vidas de modo a dizer: a minha lealdade é a Cristo.
Cristo, inclusive, uma palavra fundamental, que significa o Messias, ele é o ungido do Senhor, ele é o grande rei. Mas como viver assim, irmãos? Nós temos um Senhor e vivemos na presença dele. Tudo o que fazemos é na presença dele, é para a honra e para a glória dele. Deve ser, então, uma vida de obediência a ele. Isso tem mais a ver até com o segundo ponto, que é a nossa responsabilidade como cidadãos. Mas pensando na nossa lealdade a Cristo, nós podemos pensar em várias coisas. Por exemplo, como você cria seus filhos. Você cria sendo leal ao Senhor Jesus Cristo, ensinando-os que a lealdade deles é devida também a esse Senhor, e nem a você como pai em primeiro lugar, mas porque sendo leais ao Senhor Jesus, aí sim o filho é leal ao seu pai, à sua mãe. Filho, a mesma coisa vale para vocês. Sua lealdade ao Senhor Jesus Cristo. Como você se veste, como você dirige, como você fala. Meus irmãos, em tudo, a nossa lealdade a Cristo deve ser evidenciada, porque como servos desse Rei e Senhor eterno e soberano, nós devemos imitá-lo. Aí já vai ser o terceiro ponto, mas está tudo conectado aqui nessa passagem. Nas nossas escolhas, tem que estar claro onde está a nossa lealdade. Quando eu escolho um emprego, minha lealdade está a Cristo ou a Mamon, o Deus, das riquezas? Eu estou escolhendo um emprego que vai me pagar melhor? Talvez a despeito de eu não poder estar dominicalmente adorando ao Senhor? Nas suas escolhas, se pergunte se está sendo leal a Cristo ou a você mesmo, ou ao seu próprio ventre. Esse assunto aí vai aparecer lá depois no capítulo 3, que vai ser o próximo sermão. Sabe aquela frase que talvez você diga após um dia cansativo de trabalho ou de estudos, e aí você chega em casa e fala assim, senta lá no sofá, relaxa, eu mereço, pontinho, pontinho, pontinho. Aí você completa com o seu vício predileto. Muitas vezes esse comportamento, irmão, revela a nossa lealdade a nós mesmos e não a Cristo. Porque às vezes é importante, por lealdade a Cristo, você abrir mão do seu tempo de descanso para servir ao próximo que necessita de auxílio. E não é só auxílio material que eu estou falando não, tá? É auxílio espiritual. É confrontar às vezes pecado, coisa chata, né? Mas Deus manda fazer, está lá no segundo ponto também, que a gente vai falar. É ouvir, é levar uma palavra de conforto, talvez abrir mão do seu conforto e da sua privacidade, para receber um irmão que chegou aqui na nossa cidade e não tem onde não tem abrigo, talvez porque veio aqui fazer um tratamento no Rio, mas é um irmão em Cristo. Imagina, alguém te liga, irmão, você é da igreja presbiteriana freguesia? Sou. Então, só aqui da igreja presbiteriana de Ji-Paraná, tem uma irmã aqui da igreja que está indo aí fazer um tratamento que só tem no Rio de Janeiro, o SUS organizou para ela aí, mas não tem onde ficar, pode ficar na sua casa, isso na semana que você talvez fosse tirar férias, né? E aí? Não, mas eu preciso de férias. Quando na nossa vida tem que estar o quê? Cristo, Cristo, Cristo o tempo todo, porque a nossa lealdade não é a nós mesmos, não é o nosso patrão, não é nenhuma figura política, não é nenhum sistema econômico, não é nenhum time de futebol. Tem gente que deixa de prestar culto a Deus por causa de futebol. Gente, vai dizer que é leal a Cristo desse jeito? Desculpe, irmão, você está se enganando. Nossa lealdade a Cristo tem que estar presente em tudo na nossa vida. Segundo ponto, como cidadãos, temos o quê? Responsabilidade.
E a nossa responsabilidade, segunda parte do verso 27, verso 28, é firmeza. Firmeza no Espírito. Olha lá, no tocante a vós outros que estáis firmes, né? Paulo quer, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito. Meus irmãos, a tentação de seguir o mundo está sempre presente. Quando Paulo escreveu essa carta, inclusive, existiam vários deuses, falsos deuses, que faziam parte do panteão grego ou panteão romano, eram os mesmos deuses com nomes diferentes, né? Vários deuses eram reconhecidos, e o mais comum era o que no império? Que as pessoas adorassem a vários deuses. E só existia uma religião autorizada pelo Império Romano a ignorar todos os deuses e adorar a um só Deus. Era o judaísmo. Eles tinham essa autorização. Todas as demais religiões eram ilícitas na lei romana. Então, imagine a posição dos crentes. Olha aí, a questão do pertencimento, da cidadania. Eu não sou judeu. Alguns até eram, né? Judeus convertidos ao cristianismo. Mas no contexto dos filipenses, a maioria não era. Lembra que é uma cidade da Grécia, na Europa, né? Primeira plantação de Paulo na Europa. Então, eu não sou judeu, mas olha só, eu também não adoro a esses deuses aí, a esses falsos deuses. Então, o que acontece? Olha só, para ratificar um negócio, eu não vou com você lá no templo de Mercúrio para fazer um sacrifício. Mercúrio, na mitologia grega, é Hermes, que é o deus do comércio. Então, como é que acontecia? Você fez um negócio, firmou um contrato, não acabou. Você tem que ir lá no templo de Mercúrio. E ali é que você ratifica o seu contrato. Mas eu sou crente, não vou fazer isso, porque se eu fizer isso, estaria abandonando a minha fé, estaria abandonando ao meu Deus, estarei deixando a firmeza de lado. Mas é o seguinte, você não tem permissão para isso, você não é judeu. Os crentes viviam nesse mundo, meus irmãos. Só que um simples negócio, um simples contrato, deixava claro que, embora vivessem aqui, eles não pertenciam a esse mundo. Por isso é importante Paulo escrever para eles: não se preocupem, vocês são cidadãos dos céus, vivam como tal. Paulo precisou fazer isso, porque é claro, a tentação estava ali, sempre presente. Olha só, rapaz, eu estou entendendo, mas não é melhor evitar todo esse transtorno? Fala logo que você é judeu e é autorizado pelo Estado. Ou então, melhor, nega logo Cristo, vai lá, faz ali o negócio ali no templo, faz um sacrifício, resolve, nosso negócio fica fechado, porque sabe como é que é, né? Aqui tem os deveres e obrigações do contrato, você já fez uma promessa, eu vou ter que te denunciar para o Império Romano. Vou ter que falar que você, esse pessoal aí que segue um tal de Crestos, né? Inclusive tinham as acusações lá de canibalismo, né? Porque eles se reuniam, os crentes, para comer o corpo e beber o sangue de Cristo, é a Santa Ceia, né? Então o pessoal ouvia isso e ficava escandalizado. Eles eram incestuosos, porque eles só casavam entre irmãos. Mas o que é isso, gente? Que loucura é essa? Então o pessoal estava ouvindo aquele negócio ali, peraí, que história é essa aí? Você é desses? Mas e o nosso negócio? Vamos fechar o negócio aqui, não faz isso. Os crentes lidavam com isso no seu dia a dia, irmão. O tempo todo. E como é fácil se render aos padrões do mundo. Como é fácil rir das suas piadas, dar valor aos seus carros, casas, negócios, e hoje, talvez, o mais presente, o seu entretenimento. E aí, no processo, o que acontece? Nós abandonamos a nossa cidadania celestial a favor de uma cidadania pagã e terrena.
com seus falsos ídolos, com suas falsas promessas. Como então permanecer firme no Espírito e não se render aos padrões do mundo? Paulo nos dá duas respostas. Primeiro, ele fala como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Isso está lá no final do 27 ainda. Isso aqui é importante, irmão. É mais do que algo a ser alcançado somente entre você e Deus. É algo que você faz com os seus concidadãos. Tem a ver com apoiar um ao outro. É como numa família, sabe? Cada membro da família vigia, copia, corrige um ao outro, né? Os pais estão sempre vigiando os filhos copiando os pais corrigem os filhos, quando se tornam adultos, corrigem os pais. E nós somos família de Deus. E Paulo não está falando que essa cidadania é exercida sozinho. Também não é só você e Deus, é você e os demais cidadãos, lutando como uma só alma, juntos pela fé evangélica. Você não tem condição de lutar sozinho, nem se você disser sou eu e Deus, porque Deus não fez as coisas dessa forma. É você, Deus e o restante da igreja. É assim que funciona. Nós devemos sim nos intrometer nas vidas uns dos outros. Se você não gosta disso, você está no lugar errado. Se não tem coragem de fazer, você também está no lugar errado. Se você é muito ligado, sabe, aquele discurso, não quero ninguém me metendo na minha vida. As mega church estão lotadas de gente assim, porque a pessoa entra, participa de um show, vai para casa, ninguém sabe quem ela é, de onde ela vem, quem entrou ali, quem saiu. Não tem ninguém se metendo na vida dela. E aí ela vive uma vida durante a semana cheia de pecado. Mas não tem ninguém se metendo na vida dela. Está achando que tem comunhão com Deus. Não tem comunhão com Deus sem comunhão com os irmãos. Porque isso aqui é a comunhão dos santos, aqueles que foram separados, todos lavados pelo mesmo sangue, o precioso sangue de Jesus Cristo. Então, a santidade da qual Paulo fala aqui, porque o exercício da cidadania, a responsabilidade do cidadão, tem tudo a ver com santidade. Aliás, o assunto que Paulo vai mais tratar na carta é santidade. Por quê? Consequência direta de você ser cidadão. Não é alegria. Muita gente acha que o tema principal daqui é alegria. Não é, irmãos. Alegria é o quê? Consequência da cidadania também. E Paulo fala mais de santidade que alegria na carta. Ele fala de imitação a Cristo. De novo, esse é o terceiro ponto, calma. Então, a santidade da qual Paulo fala é fruto da nossa cidadania e ela é alcançada na comunhão da igreja. Pastor, sabe como é que é? Viajei a trabalho. Não tem igreja. Aí a pessoa viaja, aí eu tenho contato. E aí, irmão, achou uma igreja? Aí está frequentando? Irmão, não, pastor, não achei igreja nenhuma. Falei, Aí o que você faz no meu? Fica em casa, aí assiste um culto na televisão. Não está tendo comunhão, irmão. Corre atrás de igreja. Corre atrás. Você sabe que lá na África as pessoas, às vezes, para ir a um culto no dia de domingo, andam mais de 4 horas, né? Às vezes elas andam 6 horas caminhando. E aí, quando chega lá, é muito interessante que às vezes tem pastores brasileiros que vão pregar lá e eles voltam contando as histórias, né? Aí uma vez eu ouvi um pastor contando, foi o professor meu, aí ele falou assim, então, aí cheguei lá, aí falei assim, então, quanto tempo? Uns 40 minutos de pregação? Aí o pastor estava, o quê? Não, irmão, você tem que pregar no mínimo umas 6 horas, porque o pessoal andou muito para chegar aqui, vai chegar aqui, vai durar 1 hora só, vai embora? Não dá, não, tem que ser no mínimo o mesmo tempo ou mais que eles passaram caminhando para vir aqui. Aí, às vezes, uma igreja fiel à palavra, né, precisa pegar o carro, está um pouco mais longe, não tem estacionamento. Se a gente tiver problema de estacionamento, você vai deixar de vir à igreja?
Pode acontecer. Ore por isso, inclusive, né? Para a gente conseguir atender melhor os irmãos. Só que isso não é necessário estacionamento. A igreja continua sem estacionamento. É importante. E aí, o conselho está correndo atrás. Mas se a gente tiver um problema no futuro, e aí? Não é só você e Deus, é você e a comunhão dos irmãos. É você, Deus e seus irmãos em Cristo. Sem essa unidade da fé, não sou eu que estou falando, é o apóstolo Paulo. Sem essa unidade da fé, você não vai exercer sua cidadania. E a segunda forma de nós termos a responsabilidade da cidadania sendo praticada é essa expressão aí que ele fala, ó, em nada estáis intimidados, porque nós somos muitas vezes intimidados, nós estamos aqui como peregrinos e forasteiros, somos pressionados. É aquela tendência que a gente tem, né, de querer pertencer. Então eu estou aqui na faculdade, mas esse ambiente é esquisito, o pessoal só fica falando de chopada, dos jogos, sei lá, o pessoal que estudou direito eram jogos jurídicos, né? Mas tem os da medicina também, que é só pornografia que acontece naquele negócio, e o pessoal está falando disso. Aí mata a aula para fumar, para beber, e aí está se sentindo pressionado, intimidado, e eu vou ceder. Não cede não, irmão, porque a Bíblia está falando, não estáis intimidados. E o negócio aqui é muito pior do que isso, é perseguição, tá? É disso que o texto está falando. De novo, ponto 3 vai deixar isso mais claro. Então, repare, olha como é interessante esse verso 28. Ele fala, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, perdição é destruição, tá? Então, o que é para eles prova evidente de destruição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Qual é o argumento de Paulo? A falta de medo hoje, no presente, se baseia no juízo futuro de Deus. Invertendo, conhecendo o juízo futuro de Deus, eu não preciso ter medo hoje, aqui no presente. E é interessante porque todos esses temas que nós trabalhamos aqui, Paulo vai retomar mais à frente, especialmente, como eu falei, lá no capítulo 3, que vai ser o próximo sermão, ou os 2 próximos sermões, dependendo da divisão que a gente fizer. Olha só, capítulo 3. Então, Paulo falou aqui de não estar intimidado no presente, e baseando isso na expectativa do juízo futuro de Deus. Olha que interessante o que ele fala no 3, a partir do verso 19. Paulo está falando dos opositores da fé, dos inimigos da cruz de Cristo. E aí no 19 ele fala, o destino deles é a perdição, mesma palavra que está lá, que é destruição. O Deus deles é o ventre, então não são leais ao Senhor Jesus. E a glória deles está na sua infâmia. Então eles se gloriam na sua própria vergonha, coisas de vergonha, visto que só se preocupam o quê? Com as coisas terrenas, mas como cidadãos dos céus, nossa pátria está em outro lugar, então nós olhamos para as coisas do alto, para as promessas que vêm do alto. E aí ele continua, ó, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o... Então, está falando de pátria. Está vendo essa palavra aí traduzida como pátria? É a mesma raiz do que está traduzido lá no nosso texto como vivei, que é o quê? Cidadania. Então, a nossa pátria, somos cidadãos, o quê? Dos céus, de onde também aguardamos. Então, de onde aguardamos o Salvador e Senhor Jesus. Ele está falando de uma expectativa futura. Nós aguardamos o quê? A volta do Senhor Jesus como juiz. E olha só, aquilo que para eles é destruição, para nós é glória, é salvação. 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. E aí, enfim, continuando no verso 1 do 4, depois no 4, 2 e 3, essa mesma ideia de união vai estar presente. Então, por exemplo, olha o 2 e o 3.
Está falando de um problema que tinha na igreja entre Evódia e Síntique. E ele fala, andai concordemente no Senhor, andai com a mesma mente. É isso que ele está dizendo. No Senhor é o quê? União, unidade que a gente acabou de ver. E aí no 4, verso 1, ele fala, irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados. Olha aí, olha a firmeza aí. Permanecei deste modo firmes no Senhor Jesus Cristo. Volta lá para o 1:28. Então, viver como cidadão implica, além da lealdade a Cristo que nós já vimos, em permanecermos firmes, lutando sozinho pelo Evangelho? Não, lutando juntos pelo Evangelho. Esse é o plano de Deus, irmãos. E aí, às vezes, tem luta, tem discórdia, tem luta por poder, e isso estava acontecendo em Filipos, por exemplo, entre Evódia e Síntique. E a fofoca. Se você é um fofoqueiro, você já devia ter sido disciplinado há muito tempo. E que Deus tenha misericórdia de você. Causando divisão na igreja, mas ele está falando que a luta pelo Evangelho é unida. E assim, meus irmãos, unidos, não temos medo dos adversários, porque nós sabemos que no futuro Deus estabelecerá toda a justiça. Quantas vezes a gente não vê isso confortando os autores bíblicos, confortando o salmista, saber que a justiça de Deus, no final das contas, há de prevalecer. Então, se você é injustiçado aqui hoje, não tema, não se intimide, porque Deus há de reinar sempre e estabelecer toda a justiça. Se não tiver arrependimento dessas pessoas, Deus exercerá a sua justiça. E nós seremos vindicados. E isso deve nos confortar. A gente vê isso o tempo todo na Bíblia, meus irmãos. O tempo todo. Então, essa é a responsabilidade do crente. Como cidadãos, temos o dever de mantermos a firmeza no Espírito, ou seja, capacitados pelo Espírito Santo. Claro que a gente não faz isso sozinho, é em comunhão, é sem temer, sabendo do que vem pela frente, mas é no Espírito. E nós fazemos em comunhão, e na santa esperança do dia, com D maiúsculo, o dia de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, como cidadãos, nós também temos o quê? Direito. Então, nós temos lealdade, nós temos responsabilidade, e nós temos direito. Nós somos chamados para conduzirmos nossas vidas como cidadãos que imitam a Cristo. Versos 29 e 30. E a imitação de Cristo, repare bem, é completa, tá? É em todos os aspectos possíveis para nós. É claro que a gente nunca vai, eu vou falar isso ainda, né? Imitar a Cristo ao ponto de morrer pelos pecados de alguém para salvar alguém. Isso só Ele poderia fazer. Mas fora isso, irmão, tem a ver inclusive o quê? Com padecer. Olha o verso 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Então, você recebeu a graça de crer no Senhor Jesus. Então, a fé é fruto da graça de Deus nas nossas vidas. Mas não parou por aí. Segundo o apóstolo, além disso, recebemos a graça de padecermos por Cristo, de imitarmos a Cristo no seu sofrimento. Isso é um direito, de imitarmos ao nosso Senhor em todos os aspectos, dentro daquilo que é possível para nós, enquanto criaturas. Não se assuste, irmão, isso é um tema bíblico recorrente também. Por exemplo, 2 Timóteo 3,12. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos,
Então você já tem que começar a pensar isso. Se você não é perseguido, também tem alguma coisa errada com você, tá? Quer dizer que você não está sendo cidadão dos céus. Essa perseguição, é claro, pode ser explícita ou implícita. Pode ser uma perseguição daquela mais escancarada, onde aldeias inteiras são queimadas, pastores são assassinados, crianças são estupradas, sequestradas, separadas dos seus pais por causa da sua fé em Cristo. Mas pode ser também uma perseguição velada. Pode ser você ser preterido no seu trabalho. Pode ser você perceber que as pessoas estão falando de você e não é coisa boa. Para você é, porque isso é um privilégio. Você está sofrendo, padecendo, sendo perseguido, imitando a Cristo. Essa perseguição estará sempre presente, de variadas formas. Mas é um privilégio, é uma oportunidade de imitarmos a Cristo, mesmo nos seus sofrimentos. Meu irmão, quando você é perseguido, você tem que se alegrar. E Paulo fala sobre isso em outras passagens também. Aliás, o próprio Senhor Jesus fala, né? Daqui a pouco eu vou ler onde ele fala isso. Olha só, o caminho de Cristo até a glória foi através do sofrimento, irmão. Paulo fala isso em Efésios capítulo 2, a gente estudou esse texto aqui, no dia que o Coral Vox veio aqui. O caminho de Cristo até a glória foi pela humilhação, foi pelo seu esvaziar, foi sofrendo perseguição, oposição. E, segundo o verso 30, o próprio apóstolo Paulo sofre com isso. Esse também é o seu combate. O que Paulo quer dizer com isso? Ora, meus irmãos, Paulo está preso em Roma, sofrendo por quê? Por causa da sua fidelidade a Cristo. O Cristo sofreu perseguição, os apóstolos sofreram perseguição, os profetas, todos que foram fiéis ao Senhor. Aí você acha que você está livre disso, né? Onde tem essa promessa na Escritura, meu irmão? Não tem essa promessa. É o inverso, você vai sofrer perseguição. O tempo todo, Paulo deixa claro que ele estar na prisão por causa da fidelidade a Cristo não é um peso, é um privilégio, isso é um direito seu. Ele está lá por causa do seu Senhor. Isso é o privilégio de viver num mundo hostil ao Evangelho, mas dizer: eu sigo os passos do meu Senhor, também Ele padeceu aqui, eu sei que eu vou sofrer agora, mas isso redunda em glória futura e celestial. Aí sim, o Senhor Jesus fala lá no Sermão do Monte, final das bem-aventuranças, Mateus 5, 11 e 12. Olha a bem-aventurança aí. Normalmente as pessoas traduzem, né? A maneira mais simples é alegria, né? Olha aí. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Quem professa lealdade a Cristo vai sofrer, seja pelo mundo hostil, seja por ataques vindos de dentro da própria igreja. Paulo fala disso aos Filipenses. Ele já falou, vai falar ainda. Nós já estudamos isso aqui. Repare, Jesus sofreu com o seu próprio povo. Jesus foi perseguido pelo povo de Israel, inclusive ele foi traído por um dos 12. Paulo também sofria ataques internos de pessoas que pregavam o Evangelho, mas por causa de inveja,
que desejavam injuriar a Paulo. Paulo sofria com essas pessoas. Então, se você ainda não chegou lá, coloca uma coisa na sua cabeça: você vai sofrer com perseguição, mas isso não é ruim, isso é um privilégio, é um direito que você tem. Ao sofrer, nós dizemos: eu sei que sou um cidadão celeste, porque se eu não fosse cidadão dos céus, eu não estava passando por isso. Eu sei que pertenço a Jesus Cristo, eu sofro nesse mundo como Ele sofreu, eu o imito nos seus sofrimentos. Só que o pior sofrimento de todos, você nunca vai passar. Mas Ele passou, Ele sofreu sozinho, na cruz, no meu e no seu lugar. E agora somos chamados a imitá-lo. Então, novamente, se você professa sua lealdade a Cristo, você tem a responsabilidade de se manter firme no Evangelho e recebe o direito de imitar o seu Senhor. Aliás, imitação a Cristo aparece também o tempo todo na Epístola de Filipenses, meus irmãos. Vejam, no capítulo 2, nós somos chamados a imitar a Cristo. Essa é aquela passagem que eu disse, que eu preguei lá no dia do coral Vox, né? Está aí na primeira parte do capítulo 2, até o verso 11. Depois Paulo vai continuar falando de salvação, de santificação no 12. Ou seja, se nós imitamos a Cristo, nós estamos sendo santificados. Mas aí, além de Cristo ser aquele a quem nós devemos imitar, Paulo cita 2 exemplos de homens que imitam a Cristo e que são modelos para nós dessa imitação a Cristo. É quando Paulo vai falar sobre Timóteo e Epafrodito. Texto que o reverendo André pregou. Eu escrevi o sermão, mas não preguei, né? Foi quando minha avó faleceu, eu estive lá em Floripa, mas o reverendo André pregou aqui na igreja. Modelos de imitação, Timóteo e Epafrodito. E depois, no capítulo 3, Paulo se coloca ele mesmo como exemplo dessa imitação a Cristo. E aí, finalmente, lá no 3,17, que vai ser o próximo sermão, ou o seguinte, ele resume tudo e fala assim: nos imitem, porque nós imitamos a Cristo. Olha como é interessante o capítulo 3, verso 17. Irmãos, sede imitadores meus. Ok. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Nós quem? Nós, Epafrodito, Timóteo e Paulo. Entenderam como ele vai construindo a carta? Então, ele falou, é Cristo em primeiro lugar. Aí ele vai dar exemplo. Timóteo, Epafrodito, Paulo. Aí no final ele fala, nos imitem, porque também nós somos imitadores de Cristo. Ele está mostrando, é possível, é perfeito? Não, somos pecadores. Ele vai dizer lá no 3, de novo, fazendo propaganda do próximo sermão, não que eu ache que eu já tenha alcançado a perfeição, né? Paulo deixa claro isso lá no capítulo 3, a partir do 12, até o início do 4, não, ainda não cheguei lá, mas eu continuo, e ali várias metáforas do esporte, da corrida vão aparecer, então tenho certeza que o reverendo André vai fazer várias ilustrações aqui sobre Olimpíadas, que é a metáfora do atletismo que Paulo vai usar depois. Por quê? Nós estamos nesse mundo, mas como cidadãos dos céus. Nós pertencemos a Cristo, somos leais a Ele. Como cidadãos dos céus, nós temos uma vida com responsabilidades, de firmeza. Firmeza essa que nós não alcançamos sozinhos, mas é na comunhão. E sem sermos intimidados, porque nós temos certeza da justiça futura de Deus. E, finalmente, tendo o direito, como cidadãos, de imitarmos o nosso Senhor, porque Ele nos capacita a isso pelo Seu Santo Espírito. Em suma, meus irmãos, nós temos o direito de conseguirmos dizer, eu pertenço a Ele,
e vou viver como ele viveu. Somente aqueles lavados pelo sangue de Cristo podem dizer isso de verdade. O nome de Cristo está na boca de muitas pessoas. Ah, acredito, existiu Jesus Cristo. Né? Foi lá no primeiro céu. Não, ele foi um cara legal. Aí inventa um monte de... Veio movimentar a política, isso e aquilo. Isso aí começa, né? Mas não tenha fé, irmão. Está falando de um Jesus que não é o Jesus que está na Bíblia. Porque esse Jesus aqui, falou lá no Sermão do Monte, né? Vocês são bem-aventurados se vocês sofrerem por causa do meu nome, tá? É um privilégio, irmãos. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a vivermos de um modo digno da nossa cidadania no Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. O Senhor nos ajude a exercermos essa preciosidade que é a cidadania que o Senhor gratuitamente nos concedeu. Sê conosco, ó Pai. Tem misericórdia de nós pelos momentos de fraqueza. Que o Senhor nos fortaleça sempre para, como cidadãos, honrarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com lealdade, responsabilidade e alegria no direito que temos de imitá-lo. Oramos no nome dele. Amém.